advogado eleitoral explica como é feita a assessoria política em tempos de campanha. Dr. Jackson, a gente falou do antes, do depois e durante, né? A consultoria que o candidato necessita do senhor também é essencial? Ela é essencial. Por que ela é essencial? Porque ele precisa cuidar dele, dele fazer uma campanha, uma propaganda eleitoral na forma da lei, para não ser impugnado. E também ele precisa cuidar dos seus adversários, porque se os seus adversários fizerem uma propaganda que não é adequado, ele precisa impugnar esses atos e que, por vezes, afastam vários candidatos ou candidatos que já foram, inclusive, eleitos, ficam fora, não tomam a posse, porque houve uma gestão jurídica que levou à impugnação daquela candidatura, daquele diploma. Nossa, então esse profissional não pode dormir nunca, né? Ele tem que ficar sempre atento. É um profissional que exige atenção e exige equipe também. Equipe, né? Porque não dá para monitorar tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Perfeito. Até os candidatos mais avisados, eles estão contratando sistemas de acompanhamento de toda a mídia, televisão, jornal, internet, etc., justamente para poder oferecer mais subsídios para seu corpo jurídico poder apresentar um trabalho com maior eficácia. Nessa hora, é o advogado que tem uma equipe que presta assessoria para o candidato ou é especificamente o candidato que tem uma equipe de jornalistas, de estagiários, seja lá do que for, que se aliam ao advogado? O ideal seriam as duas coisas, juntar essas duas coisas. Uma para poder alimentar o corpo jurídico e o corpo jurídico precisa, indubitavelmente, ser uma equipe. Porque como a demanda é muito rápida e muitas exigências, então uma pessoa sozinha não tem como desenvolver isso. Então, por isso que a equipe jurídica é que dá suporte ao candidato. Quem quer ser advogado eleitoral tem que saber interpretar as disposições constitucionais sobre direitos políticos, saber sobre Código Eleitoral e sobre as leis de inelegibilidade e dos partidos políticos, conhecer a fundo toda a legislação eleitoral. Um advogado eleitoral lida com temas preventivos e contenciosos? O melhor advogado na área eleitoral lida com esses dois temas. O preventivo, que ele é indispensável para preparar o cliente dele, justamente para ele evitar todos os problemas possíveis, e são muitos que podem ser evitados. E o segundo é o remediar. O remediar quando? Quando não tem outro jeito. Aí, efetivamente, precisa remediar a situação. Só que além de custar mais caro, nem sempre produz o resultado que se espera. Qual é a melhor formação para o profissional trabalhar nessa área? Melhor formação que ele pode ter depois de ter se preparado tecnicamente, ter se preparado academicamente, é ele participar de todas as sessões, sobretudo do TSE. Porque a jurisprudência de uma eleição já não vale mais para outra. Ela está em uma dinâmica muito constante de reformulação. Muitas vezes, no começo de uma eleição, as votações pelo pleno do tribunal são de uma forma e quando está terminando já muda o entendimento. Via de regra, eles procuram manter as mesmas decisões, mas não são poucos os casos que no começo da eleição teve um entendimento e no transcorrer foi se modificando. Então ele precisa de muita leitura, de muita atualização para poder entender de todos esses trâmites que se modificam a cada tempo. Ele precisa de tudo isso e mais o acompanhamento semanal junto ao TSE, nas sessões que, via de regra, são terça e quinta. Contudo, nos períodos eleitorais, aí são preenchidos vários dias da semana, por vezes uma semana completa, todos os dias, sessões eleitorais. É possível trabalhar na área pública e privada? Sim, é possível trabalhar na área pública e privada. Eu, particularmente, acho que você tem que optar por uma delas para poder dedicar-se mais e obter um maior resultado em qualquer uma delas que for escolhida. Existe algum curso para a área? Existem vários cursos. Hoje também nós estamos vivendo os cursos à distância, e esses cursos têm colaborado muito. Por exemplo, agora no final do ano passado, começo desse ano, um curso formulado pela Unisc, e então abrangendo o sul do país, só que a amplitude foi no Brasil inteiro, porque todos
estão preocupados em estar melhores, aperfeiçoados em direito eleitoral. Também teve um curso em Curitiba, de muita abrangência. Então, hoje, a forma de buscar essa informação, ela está se tornando cada vez mais ampla e mais acessível. Basta você acessar a internet e buscar essa informação, ou fazer seu curso mediante a internet. E quais são os temas ministrados nesses cursos? Os mais variados possíveis, envolvendo desde a propaganda eleitoral até um registro de candidatura, uma impugnação ao mandato eletivo. Agora, a gente está em tempos de campanha eleitoral pela internet, né? Muita divulgação sobre esse assunto e as campanhas estão sendo vencidas a partir da internet também. É importante para esse advogado ter essa noção de web, ou você acha que precisa ter um caminho mais específico para lidar com essa área dentro da campanha? Se ele não tiver a noção de web, ele vai ficar muito limitado. Por que ele vai ficar limitado? Como você falou, a campanha hoje ela se dá nos meios eletrônicos e cada vez mais ela será via os meios eletrônicos. Então é indispensável que o advogado tenha um mínimo de interação para poder oferecer um trabalho melhor para o seu cliente. Que perfil devo ter para trabalhar nessa área? É um profissional, obviamente, dedicado aos estudos, assistir os julgamentos e tem uma outra característica que, no meu ponto de vista, ela completa essas duas, que é justamente a dedicação, pegar um processo do começo e ir até o fim, estar apaixonado por todo esse caminho. A questão da propaganda na internet, já existe algum regramento específico, né, no direito eleitoral tratando do assunto? Sim, já existem regramentos específicos, mas, no meu ponto de vista, ainda está tímido. Precisaria ter uma amplitude maior, mas já tem tanto a legislação quanto os julgados do TSE já têm posicionamentos sobre esses temas. No direito eleitoral, a tramitação é mais ágil, dura em média 3 meses. Nesse período, um processo que começa no estado do candidato em primeira instância pode ir para um tribunal do estado e seguir para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A defesa, que levaria 15 dias em um processo comum, pode ser feita em 3 dias na Justiça Eleitoral e, por vezes, em até 48 horas. As intimações seguem o mesmo dinamismo, dispensam oficiais de justiça e são feitas por meio eletrônico ou fax. Para ser um bom especialista em direito eleitoral, será que a localidade, a cidade contribui com isso? Indiscutivelmente contribui, porque nós que estamos em Brasília, podemos ter uma percepção mais ampla do que, por vezes, se nós estivéssemos limitado a um tribunal estadual. Então, aqui nós somos obrigados a conhecer outras realidades até para poder suprir essas demandas. E como a palavra final, via de regra, sempre é o TSE, então nós temos que estar muito bem familiarizados aqui em Brasília e a localização geográfica nos privilegia, até faz com que o cliente nos procure pela nossa proximidade aos tribunais, porque ele contrata muitas vezes um tribunal no estado e depois vem a Brasília e tem que contratar mais uma vez o advogado. E ele contratando diretamente o advogado aqui em Brasília, ele faz a defesa no estado e quando chegar aqui ele já está habilitado, já tem conhecimento do processo, já se desenvolveu, já conhece toda a matéria e fica mais fácil a defesa. No próximo bloco, você conhece livros importantes sobre direito eleitoral.